Nós teremos o nosso encontro de adultos no dia 25 agora, tá bom? Passaremos um sábado aqui abençoado, onde teremos diversos encontristas, ministradores, e será um dia realmente de bênção na presença do Senhor, um dia que o Senhor já tem preparado para essas pessoas. Então, se você ainda não fez encontro, é uma oportunidade. Se você conhece alguém que ainda não fez o encontro, também é a oportunidade de você estar convidando essa pessoa para estar conosco. Isso é dia 25, no sábado. E dia 26, nós teremos o nosso batismo. Opa, pastor, mas está frio. Sim, está frio. Mas o Senhor é bom. O batismo será aqui, mesmo no prédio da igreja. Nós tentaremos no máximo aquecer uma água. A água vai estar morninha, né? Para o impacto não ser tão grande. Mas você sabe que o batismo representa o quê? Quando você é batizado, queridos, você é mergulhado na água, você morre. Esse é o símbolo do batismo. Você morre para as coisas do mundo. E quando você sai das águas, você ressuscita para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Então, se a água estiver muito fria e você morrer, é natural isto. De fato, esse é o propósito, de você morrer para o mundo, queridos. Mas você ressuscita para uma vida eterna. Amém? Então, que você ainda que não foi batizado e deseja ter, essa confissão. Batismo é uma confissão para o mundo espiritual, para o nosso mundo, de que de fato Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quando você se batiza, você está testemunhando, que de fato você nasceu de novo, sabe? O inferno olha para você e fala: opa, esse eu vi, ele nasceu de novo. Amém? Glória a Deus. Daniel, por favor, Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Amém, queridos? Vamos compartilhar, eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos. Eclesiastes 11, 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aleluias. Inclina a sua cabeça um momentinho, queridos. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é poderosa, a tua palavra que nos transforma, a tua palavra, Senhor, que nos convence de toda a verdade que é Cristo Jesus. Querida, agora ao declarar a tua palavra, nós nos colocamos numa total dependência do teu Espírito, para que de fato ela venha com vida, e uma vida abundante, da qual nós possamos desfrutar daquilo que Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pela tua graça e a tua unção, no nome de Jesus. Amém? Queria falar um pouquinho a respeito da soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, mas eu queria te mostrar um pouco, nós compartilharmos dessa soberania, como Deus faz as coisas. Porque nós cremos, queridos, num Deus invisível. Amém? Há um cântico muito bom que fala: Ele é invisível, mas Ele é real. É um Deus que nós não enxergamos, mas nós sentimos no nosso ser. Nós sentimos no nosso espírito. Nós temos convicção dentro do nosso espírito que de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós. Apesar de Ele ser invisível, Ele é real. E nós podemos ter essa presença de uma forma real na nossa vida. Uma convicção. Temos essa convicção. O mundo pode falar o que ele quiser, mas você que já tem Jesus, tem essa convicção no seu coração. Nada mais te separa desse amor de Deus, porque você tem essa convicção no seu coração. Amém? Mas a forma de Deus agir, queridos, também
Como Ele é um Deus invisível, Ele age de forma invisível. Nós não conseguimos enxergar. Deus está constantemente agindo. Mas nós, de uma forma natural, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Porque Ele é invisível também. E nós, às vezes, nós às vezes somos tão tolos, queridos. Porque quantas vezes eu já me peguei querendo ensinar Deus a fazer as coisas? Ou seja, nunca fez isso. Você está orando para uma pessoa se converter, e você começa a estabelecer para Deus: se fizer isso, se acontecer aquilo, se isso acontecer, ele se converte. Você quer mostrar um caminho para a solução daquilo que você está pedindo, achando que Deus não sabe. Você sabe o que é necessário para que aquela pessoa se converta. Aconteceu isso com você? Não é uma tolice nossa? Nos achar melhor que Deus, mais sábios do que Deus. Eu gosto, queridos, acho que Jesus tinha um bom humor. Eu gosto daquela passagem que ele está reunido com os seus discípulos, e Jesus vai para os discípulos saem, Jesus fica orando, e os discípulos já atravessam o mar da Galileia, para ir para o outro lado, e Jesus permanece orando, e os discípulos de Jesus deixam um barquinho para que ele vá depois. Os discípulos estavam mostrando, que tudo bem que estavam servindo, mas estavam mostrando o que é que Jesus precisava fazer. E sabe o que Jesus faz, queridos? Ele deixa o barquinho lá e vai andando sobre as águas. Está vendo que nossos pensamentos são tão inferiores ao de Deus? Nós pensamos tão pequeno, nós achamos que podemos controlar as coisas. Mas a soberania de tudo está em Deus, queridos. Assim, sabe, as obras de Deus, ou seja, todas as obras de Deus, estão na sua soberania. Um Deus que faz todas as coisas, queridos, Ele tem a sua forma de trabalhar. E aqui em Eclesiastes, ele fala a questão do vento. O caminho do vento nós não conhecemos, nós não sabemos. Você não vê o vento, mas você sente o vento, assim como a presença de Deus. Você não sabe para que lado o vento está soprando, então você olha para uma árvore e você vê as folhas da árvore e você vê que naquele momento o vento está soprando para aquele lado. Mas quando menos se espera, o vento dá uma viravolta e volta e toca para o outro lado. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vai na direção do Espírito. Assim deve ser a nossa vida. Nós não conhecemos o caminho do vento, as correntes, porque elas são variáveis, elas são inconstantes muitas vezes para nós. E da mesma forma, aqui o autor de Eclesiastes fala da criança que está sendo formada no ventre da mãe, como está sendo formado essa criança, os ossos dessas crianças. Sabemos que a medicina, queridos, avançou muito. Hoje as mãezinhas que estão grávidas, né? Vão lá, correm fazer ultrassom, sonografia, não sei o que, tem tantos exames hoje, e foi aperfeiçoado. Quase que mostra já as feições da criança quando ela está para nascer. Mas esse é um processo, queridos, que ocorre fora da nossa visão. Sabemos que ela está grávida, a barriga começa a crescer, você sabe que tem uma criança lá, mas você não vê essa formação, você não vê como ela está sendo formada. Porque isso é o poder de Deus, o poder da vida, queridos. Algo tão maravilhoso. É uma vida sendo gerada ali. E a vida quem dá é o próprio Deus. Então, assim também não sabemos como Deus age nas suas obras. Porque a palavra de Deus, Eclesiastes fala assim também como nós não sabemos isso, tu não sabes qual é o caminho do vento, ou como é formado, né, os ossos da criança que está sendo gerada, assim também nós não sabemos a obra de Deus. Nós achamos muitas vezes que sabemos, mas eu vou mostrar para vocês que nós não sabemos.
Creio que Deus, queridos, Ele faz dessa forma, primeiro, para quê? Por que Ele age de forma invisível? Porque o nosso relacionamento com Deus é através do quê? Através da nossa fé. E a fé é você crer naquilo que você não vê. Entendeu que você, para exercitar esse relacionamento com Deus, você precisa de fé? E a fé é algo que você não vê, por isso que Deus age dessa forma, para quê? Para Ele te atrair, para você se aproximar de Deus, para você se relacionar com Ele, para você ter realmente, sabe, conhecê-lo, como de fato Ele é. Esse é um propósito de Deus, de fazer as coisas dessa forma, para que você possa conhecê-lo. A palavra de Deus, em várias partes, em vários versículos, ela fala o quê? Que o justo viverá pela fé. Abacuque, Romanos, Hebreus, está lá, o justo viverá pela fé. Você é justificado em Cristo, então hoje a sua vida cristã é calcada, é baseada na fé. Agora, tem um outro aspecto, a segunda razão, não é só para que nós não entendemos o agir de Deus, mas entenda o seguinte, o próprio Satanás, aquele inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele também não sabe como Deus age. Apesar de todo o conhecimento dele, apesar de todos os anos de vivência dele, ele não sabe como Deus age. O agir de Deus vai além da nossa compreensão, queridos. Porque o agir de Deus, ele se manifesta, sabe, através do seu caráter. Lá, Provérbios 25, 2, olha o que a palavra de Deus diz. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrilhá-las. Os reis, queridos, sabe, eles têm uma necessidade, ele tem um grande reino, ele quer mostrar o seu reino. Eu me lembro que, a gente lê na passagem lá, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, o que ele faz? Ele abre as portas, ele mostra a sua riqueza, ele mostra quão grande era o seu reino, e ela fica encantada com aquilo. Isto é o reino humano e natural. Mas no reino de Deus, queridos, as coisas são encobertas, as coisas estão reservadas para determinadas pessoas. Não é para todos, é para aqueles que o buscam. A revelação vem para aqueles que o buscam. Sabemos também, Deuteronômio 29, 29, fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém, queridos? Então, as coisas de Deus, a princípio elas estão encobertas. Elas estão em secreto. Deus guarda segredos para compartilhar com seus filhos. Você já teve um segredo bom? Você espera, você guarda aquela notícia boa. Para quê? Para compartilhar com aquela pessoa que você ama. Para compartilhar com seus filhos. Nós guardamos segredos, assim também Deus guarda, queridos. Paulo diz que um dia nós vamos nos conhecer como de fato nós somos, porque nem isso nós conhecemos, nem a nós mesmos nós conhecemos, mas um dia nós o conhecemos, um dia seremos transformados, um dia seremos semelhantes a Deus, um dia nós o veremos face a face, porque seremos semelhantes a Cristo, teremos um corpo glorificado, é isso que Deus tem reservado para nós. Porque lá em Isaías 55, verso 9, fala, irmãos, eu gosto muito de mostrar o versículo para que não fique na mesa, o pastor está falando, não, está escrito, queridos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais alto do que os vossos pensamentos. Entenda, queridos, essa é a soberania de Deus. Aquilo que é de Deus é muito mais elevado do que nós possamos imaginar. É muito mais elevado do que aquilo que nós vivemos. É muito mais poderoso. É tão interessante, quando Jesus, queridos, ele vai lavar os pés dos discípulos, e quando ele vai lavar o pé de Pedro lá, Pedro fala assim: não, Senhor, comigo não. Afinal de contas, Jesus era o mestre. Os discípulos estavam ali para servir ao mestre. No entanto, naquele momento, o mestre, ele se dobra, ele se ajoelha, ele se prostra diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. Realmente parecia, era uma coisa tão incoerente para aquela situação. E Pedro fala: jamais, Senhor. Aí Jesus fala: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem nada comigo. Nosso relacionamento está acabado aqui. Aí Pedro fala: Senhor, se é assim, então me lava todo. Aí Jesus fala: não, não é necessário. Mas tem algo interessante que Jesus fala. Pedro, ele fala assim: Pedro, o que eu faço? O que eu faço, não entendes agora, entenderás depois. Olha que Jesus fala para eles: o que eu estou fazendo agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Quantas coisas, queridos, aconteceram na sua vida lá atrás, que você não entendeu por que aconteceu, mas passado o tempo, você consegue perceber o que Deus queria de você, para você viver o dia de hoje, para você ter uma experiência nova com Deus, para você ter uma palavra de vida para aquele que necessita. Quantas lutas você teve lá atrás, que Deus permitiu, para que hoje, você não entendeu por que você passou aquilo, mas hoje chega uma pessoa diante de você, precisando de uma palavra, precisando de um socorro, precisando de um braço, de um abraço, e você tem para dar, porque lá atrás Deus te deu essa experiência. Muitas vezes Deus está agindo e nós não entendemos, mas Ele sabe, queridos. É interessante, Lutero, ele fala o seguinte: eu não sei quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço o meu guia. Porque às vezes Deus nos conduz para caminhos que parecem tão estranhos. A gente pergunta: será que isso realmente é de Deus? Será que de fato essa é a vontade de Deus? Porque eles são muito estranhos para nós. Mas temos que ser Lutero, não importa. Se Deus falou, faça. Mas como não vou ouvir? Como vou saber se Deus falou? Queridos, por mais estranho que seja, quando Deus fala, isso traz paz ao seu coração. A paz no nosso coração é o nosso árbitro, de saber que Deus está conosco, que Deus está nos conduzindo, que Deus está nos dirigindo. Deus falou, faça. Parece loucura? Parece, mas faça. Paulo diz que eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo falava assim: eu sei em quem tenho crido. Se você ler a história do apóstolo Paulo, queridos, ele tem algumas atitudes, parecem estranhas. Parece que às vezes ele está contradizendo as coisas. As pessoas profetizam para ele: se você for lá, você vai ser preso, você vai ser amarrado. E Paulo fala assim: eu vou assim mesmo. Convicção do seu coração. Mesmo para sofrer, ele foi obediente. Mesmo para ser preso, ele obedeceu a Deus e fez aquilo que Deus havia determinado. É interessante, nós temos que ter essa direção, porque sabe que no mundo há muitas vozes, e nós somos conduzidos por quem nesse momento? Você sabe, aquela passagem onde Jesus está conversando com Pedro, e lhe é revelado que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, não foi sangue nem carne que você revelou agora, foi o próprio Espírito. De fato, Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas logo em seguida, queridos, Pedro tem uma palavra totalmente contrária, uma palavra realmente totalmente carnal.
Sabe? Então a primeira fala de Pedro ali foi inspirada pelo Espírito de Deus, mas depois ele é repreendido porque ele estava pensando como o homem natural pensa. Ele estava cogitando das coisas naturais. Mas lá em 1 Coríntios 2,14, é isso? 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não queira entender Deus, queridos. O homem natural, ele não vai discernir nunca as coisas de Deus. Quando você for ler a Bíblia, eu me lembro que um rapaz lá no Brasil se converteu, na época, o pastor Wilson, estava pastoreando a igreja, e ele começou a ler a Bíblia. Ele era professor de física, no Objetivo, um cursinho bem conhecido lá no Brasil. Ele era professor de física, então uma mente muito racional. E ele começou a ler a Bíblia, e ele chegou, o pastor se converteu, foi lá, começou a ler, uma pessoa estudiosa, gosta de ler. E chegou o pastor Wilson e falou assim: pastor, estou lendo, mas eu não consigo entender nada. E eu gostei da resposta do pastor Wilson. O pastor Wilson, às vezes, dá uns cortes bem rápido, né? Ele falou assim: não é para você entender, é para você crer. Curto e grosso. Mas foi interessante, aquele rapaz saiu com essa palavra e começou a ler a palavra de uma forma diferente. Ele não queria mais buscar um conhecimento, mas ele começou a ler aquilo como um alimento, como fortalecendo a sua fé, crendo que tudo aquilo que estava escrito era uma verdade, e ele aceitava no seu coração. Isso muda tudo, a forma como nós agimos, queridos, sabe? Então, Satanás, queridos, ele tem uma forma de pensar muito parecida com a nossa. A forma que Satanás pensa é muito parecida com a do homem, apesar de ele ter uma mente mais elevada, apesar da sabedoria do diabo, queridos, ser maior que a nossa. Por quê? Porque o homem, ele foi criado um pouco menor que os anjos, um pouco menor. Então, ele tem essa sabedoria, ele pensa muito semelhante a nós. Agora, Deus usa isso, queridos. Nós vamos ver, sabe, como Deus faz, como Deus age dessa forma invisível. Lá em Efésios, capítulo 3, verso 8, nós vamos do 8 ao 11. Como Deus age. Vamos começar a ver como que é a soberania de Deus na sua palavra. Assim, ou seja, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha que Paulo começa a falar, queridos. Entenda o seguinte, Paulo está aqui, a carta de Efésios, queridos, para os teólogos, dentre as cartas paulinas, que são muitas, a coroa, a carta mais, de maior profundidade, é a de Efésios. Vamos entender o seguinte, você pega a Bíblia, desde lá de Gênesis, o Pai está mostrando qual é o plano dele, qual o propósito dele para a humanidade, qual o objetivo de Deus, por que ele criou o homem. Deus está mostrando desde o início, mas isso estava muito oculto. Deus no Antigo Testamento, ele vai trazendo flashes de luz, mostrando qual era o propósito, falando a respeito de um reino, falando a respeito de um Messias, falando de alguém que viria para vencer o diabo, pisaria na sua cabeça. Deus está trazendo flashes de luz, de que um reino seria implantado, onde o seu filho governaria. Ele vem, Jesus Cristo, um dia reinará, queridos, nesse mundo. Ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis. Mas isso estava em oculto. Só que agora, Paulo começa a ter uma revelação muito clara daquilo. Ou seja,
Começa a ser desvendado os segredos de Deus, aquilo que estava oculto para os homens, que Deus, através da sua soberania, havia escondido. Mas então Paulo começa a falar aqui, olha, foi-me dada a graça de pregar aos gentios. Começa por aí, porque até então, só quem tinha o privilégio, nós vamos ver, eram os judeus, os descendentes de Abraão, aquele que Deus tinha uma aliança com ele. Mas agora Paulo reconhece que lhe foi dada a graça, que não se ficou restrita aos judeus, mas também agora aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. São insondáveis as riquezas de Cristo. Queridos, Paulo chegou ao terceiro céu, em um arrebatamento, e ele mesmo fala que não tem como expressar, não tem como falar, Paulo guardou segredo para ele, queridos, não tinha como, e Paulo não viu tudo, eu acho que Paulo viu poucas coisas, mas aquilo que ele já viu, ele já fala aqui que são insondáveis as riquezas de Cristo, e ele continua, em manifestar qual seja a dispensação do ministério desse século, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém? Daí, olha, e ele continua, para quê? Por quem? Para quê? Pela igreja, por nós, queridos, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Uau, queridos! Algo que estava em oculto, algo que estava em secreto, mas Deus agindo desde o princípio, desde a criação, Deus começa a mostrar agora, sabe? Não apenas para o homem, mas para os principados e potestades. Opa, até o diabo agora descobriu, está começando a ver o que é que está acontecendo. Como que Deus nunca deixou de agir, queridos. Deus não está sentado num trono, parado, esperando as coisas. Deus está agindo. Ele é aquele que não dorme. É o guarda de Israel, que não dorme, mas está agindo. Sabe, o propósito eterno de Deus, queridos, se move dentro de um planejamento. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não trabalha com improviso. Muitas vezes nós estamos achando que Deus, acho que, olha, aconteceu tudo o contrário. O que Deus vai fazer agora? Ele precisa improvisar, ele precisa criar alguma coisa. Não, queridos, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E até, às vezes, a gente até, o que eu falo, a mente do ser humano, queridos, não alcança muitas coisas daquilo que Deus faz. Deus cria o homem. Deus sabia que o homem iria pecar? Sabia. Às vezes a gente questiona, mas por que ele deixou então? Por que ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal? Está em oculto para nós ainda, nós não temos todo esse conhecimento, queridos. Mas é certo que ele sabia que o homem iria pecar, porque diz que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele criou, já estava, a solução já estava lá. Já estava, antes do problema, antes da doença, já tinha o remédio. Esse é Deus, queridos. Isso mostra a sua soberania. Isso mostra que Ele está no controle de todas as coisas. Isso mostra que Ele é fiel. E Ele não vai falhar em cada uma das promessas que Ele tem para a sua vida. Porque se Ele prometeu, Ele já sabe o dia de amanhã. Ele tem a provisão. Ele tem o que é necessário. Ele tem, sabe, as insondáveis riquezas de Deus vêm para te suprir em todas as áreas da sua vida. Então, esse segredo que ele guardou para a igreja, e hoje nós somos a igreja, nós somos os privilegiados. Sabe, muitas vezes
As pessoas falam, mas nós precisamos ter essa revelação. Quando nós lemos a palavra de Deus e olhamos grandes homens de Deus no Antigo Testamento, e eu falo a você, a gente tem neles inspiração, neles nós olhamos, a vida deles é um testemunho vivo para nós. E eu falo, desde pequeno eu era fã de Moisés, como diz a garotada aí, Moisés era o cara para mim. Moisés é aquele que, sabe, abriu o Mar Vermelho, aquelas pragas do Egito, sabe, Moisés, aquele que viu Deus face a face. Eu falei, uau, o cara é demais, como diz o mineiro, demais da conta. Mas, interessante, queridos, que hoje nós desfrutamos de algo que Moisés não tinha. O Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele tinha visitações. Nós o temos de forma permanente. Isso precisa ser revelado para nós. Isso não é apenas uma palavra, não é apenas, sabe, algo assim, não. É algo que Deus fez, é algo que Deus guardou desde a eternidade, em secreto, e um dia veio e derramou sobre as nossas vidas, deu para nós. Sabe? Deus estava falando, queridos, sabe, lá no Velho Testamento, quando Deus está falando sobre o reino de Deus, eu falo desde o Antigo Testamento, Deus fala a respeito do reino de Deus, em várias passagens, mas principalmente lá no livro de Daniel, Deus mostra de uma forma mais clara, que o reino de Deus seria implantado aqui na terra. E foi quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tem um sonho. Ele sonha com uma estátua, onde a cabeça era de ouro, o tórax e os braços eram de prata e bronze, as pernas de bronze e os joelhos de ferro e barro. Nabucodonosor tem esse sonho, que está falando sobre reinos. E ele tem esse sonho, ele não consegue discernir o sonho, aí Daniel vem e fala para ele, olha, a cabeça da estátua que é de ouro, é a Babilônia. Ou seja, ele está falando ali de um império mundial. O primeiro império mundial, onde dominou todo mundo, foi o Império Babilônico. E ele está falando, está vendo a cabeça, rei Nabucodonosor? Esse é você, é a Babilônia, é o primeiro império mundial. Mas esse império vai cair. Vai vir um outro império, que são os medos persas, que era o tronco. Falou, mas esse império também, que é mundial, ele também vai cair. E virá o terceiro império mundial, que é Grécia, do grande Alexandre. E apesar de ser o império do grande Alexandre, também caiu. E o quarto império é o Império Romano. E no sonho de Nabucodonosor, queridos, vem uma pedra cortada. E essa pedra cortada, ela atinge o pé da estátua. E toda essa estátua cai. Toda vez que a Bíblia fala a respeito de pedra, está falando de quem? Quem é a pedra angular? Quem foi a pedra rejeitada? Quem é a pedra de esquina? Jesus estava mostrando, Deus, queridos, sabe, na sua multissabedoria, infinita sabedoria, está mostrando, está revelando algo, está mostrando algo que ainda não, quer dizer, está mostrando, mas não estava revelado, de que o Messias, Jesus, viria durante o quarto império mundial, e ele derrubaria todos eles. Olha a soberania de Deus, os segredos guardados. Deus estava falando que o Messias viria para governar. Tanto que quando Jesus chega, né, o Império Romano está dominando a terra, Jesus fala, o tempo se cumpriu, o reino de Deus é chegado. Aí quando Jesus fala que o reino de Deus é chegado, irmãos, Jesus teve muito trabalho com os seus discípulos.
Nós olhamos os discípulos de Jesus e olhamos realmente como termina a história, homens cheios do Espírito Santo, homens que deram a própria vida, que foram martirizados, homens que servem de referência para nós, mas esses homens deram muito trabalho, porque eles não enxergavam o espiritual, eles eram muito naturais, eles estavam esperando um Messias que viesse para implantar o quinto reino, ou o quinto império mundial. E Jesus chega e fala assim: opa, ele aqui, quando falava do reino, ele aqui, ou está lá, ele fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. É difícil, por isso que nós falamos, o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Jesus está ensinando para os seus discípulos assim: olha, o reino que eu vim implantar agora, não é natural, ele é espiritual, ou seja, ele está dentro de você, ele está dentro de nós. Eles não conseguiam imaginar, queridos, o que seria a igreja do Senhor aqui na terra. Eles não jamais, a povo daquela época, os discípulos, jamais conseguiriam imaginar esta igreja aqui, onde, que eu saiba, não tem nenhum judeu, tudo gentil, tudo de segunda linha, tudo, né? Tudo atacadista, tudo feito, comprado no atacado. Lá no Brasil a gente fala, tudo paraguaio, não sei. Não, tudo diferente. Eles jamais imaginariam uma igreja formada por gentios, queridos. Para eles, o povo que Deus iria levantar é aquele que de fato viria da linhagem de Abraão, aquele que Deus de fato tinha uma aliança. Eles conheciam essa multiforme sabedoria de Deus, essa graça de Deus. Satanás sempre tentou impedir essa implantação do reino de Deus, queridos. Quando eu falei que Satanás pensa mais ou menos como homem, porque ele tem umas atitudes muito semelhantes a que nós teríamos. Um reino vai ser implantado. Deus falou que da linhagem de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então quer dizer que a coisa vem dessa nação. Aí que você lê no livro de Esther, que aquilo foi um levante do inferno, queridos. No livro de Esther, durante o império medo-persa, um homem se levanta para destruir, e tinha já um projeto, uma lei para acabar, para matar todos os judeus de uma vez só. Você acha que isso vem de onde? De Deus? Não, queridos, veio do próprio inferno, Satanás bolando, arquitetando. Ele pensa como homem, mas Deus é soberano. Quando o diabo está vindo, Deus já foi e voltou muitas vezes, por diversas vezes. Ele nunca é pego de surpresa, sabe? Agora Deus guarda esse segredo, sabe? Enquanto os judeus lá estão se orgulhando de serem os descendentes, sabe? Jesus fala para os seus discípulos: olha, dessas pedras aí, sabe? Deus é poderoso para fazer nascer filhos de Abraão. Eles não entenderam. Eles não entenderam, sabe por quê? Lá em Gênesis, quando Deus faz uma promessa para Abraão, Deus chama Abraão e fala assim: eu vou multiplicar as suas descendências como a areia da praia e como as estrelas do céu. Quando Deus está falando isso, Ele está falando, quando Ele fala de areia, Ele está falando de coisas terrenas. Então, apesar de Abraão ainda não ter tido nenhum filho, Deus está prometendo que a descendência natural dele seria como a areia do mar. E de fato, cresceu muito. Mas Deus também fala que da sua descendência seria como as estrelas do céu. E agora Deus já não está mais falando de coisas terrenas, mas de coisas celestiais. Paulo fala que são os da fé que são os filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, não de uma descendência sanguínea, mas pela fé. Porque a nossa circuncisão não é na carne, mas é no coração. Deus, queridos,
sabe, planejou tudo isso. Estava nos planos de Deus. Deus surpreende, sabe, o homem a cada dia, porque Deus tem novidade de vida para nós a cada dia. Pode ter certeza, vira e mexe, o diabo também é pego de calça curta. Ele é surpreendido. Sabe que para impedir o propósito de Deus, queridos, quando Jesus aqui estava na terra, para Jesus ser crucificado, o diabo agiu de tal maneira que ele nem encarregou nenhum demônio para fazer a coisa. A palavra de Deus diz que ele já tomou posse de Judas. Ele entrou em Judas, o próprio diabo entrou em Judas para crucificar Jesus. Quando o diabo viu que Jesus foi batizado no Rio Jordão, o céu se abre, está vendo as coisas? E esse é meu filho amado, ao qual eu me comprazo. Eu falo, opa, chegou. Aí o diabo falou assim, esse eu tenho que matar. O investimento dele foi forte. Ele mesmo falou assim, não, opa, isso é serviço para mim. Não pode falhar. Entrou no Judas, queridos. Traiu Jesus. Deu o beijo da traição. Entregou Jesus. Mas o diabo não sabia que antes de Deus estabelecer um reino natural, Ele estava estabelecendo um reino espiritual. E para estabelecer o reino espiritual, era necessário o derramamento de sangue para haver remissão dos pecados dos homens. Deus, vem agora aqui na minha mente aqui. Às vezes, eu não tenho muito tempo não, mas eu gosto dessas coisas. Eu assisti La Casa de Papel. Eu gosto daquela coisa, daquele professor, sabe? Quando você acha que tudo deu errado, ele tem um plano lá na frente que, caso desse errado, ele já tinha a resposta. Eu gosto dessas coisas, queridos. Sabe, é empolgante para mim ver isso aí. Eu não precisa assistir não, irmãos. Porque tem tempo, demora muito tempo, mas tá. Faz tempo que eu não assisto nenhuma série dessa, mas uma que eu só assisto quando tem muitas referências de alguém que fala, é boa, assiste. Senão, não perco muito tempo, não. Mas, cara, aquele professor é demais, cara. Ele é surpreendente. Porque quando os caras planejam, deu tudo errado. Ixi, agora acabou. Ih, não tem mais solução. Ele tinha a solução. Ele tinha a resposta. Querido, esse professorzinho não é nada diante de Deus. Sabe? Quando o diabo acha que venceu, como diz o Eliseu, estou para servir minha farofa e jogar água na minha farofa. Ei, parece que comigo sempre que não dá certo, a coisa nunca dá certo. Não, Deus tem a resposta, queridos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. É a vontade dele que prevalece. O diabo não pode se opor, queridos. Sabe, quando o diabo tenta se opor, ele acaba ajudando a Deus. A Valnice tinha um termo lá, que eu até achava meio estranho, mas ela sempre falava isso. O homem, quando quer pegar um rato, ele monta uma ratoeira. Agora, Deus, queridos, ele monta uma sataneira. Quando ele quer pegar Satanás, ele monta. Ele arma uma sataneira. E assim como o rato é tolo e cai na ratoeira, Satanás cai na ratoeira de Deus. Ele acha que venceu. Entende? O próprio Lutero também fala, o diabo é o diabo de Deus. Parece estranho, né? O diabo é o diabo de Deus. Nossa, Deus só tem coisa boa. Não, queridos, Deus criou o diabo. O diabo, ele tem seus limites. Ele é poderoso? É. É um anjo caído? É. Mas ele tem as suas limitações. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Tem um autor que fala que ele é como um cachorro amarrado numa corrente, e Deus controla a corrente. Ele tem um espaço dele. É outra coisa que foge ao nosso conhecimento.
que está em secreto. Quantas vezes, pelo menos eu já pensei, quantas vezes eu falo assim, por que Deus já nos destruiu logo o diabo e está tudo resolvido? Não é tão fácil. Ele é poderoso para isso. Mas são segredos de Deus, queridos, que Ele guarda pela sua soberania. Amém? Mas é interessante, porque você vê que o diabo, por mais poderoso que ele seja, João em Apocalipse, ele tem uma visão que um anjo desce e tira o diabo de circulação. Ou seja, porque ele é um anjo caído, mas tem um anjo no céu suficiente, basta um anjo lá do céu suficiente para vir e tirar o diabo de circulação. Então, você, cristão, muitas vezes você está falando muito do diabo, do diabo, diabo, diabo. Entenda, maior é o que está em você do que o diabo. Infinitamente maior. Infinitamente maior. Você vê que depois, queridos, que o diabo descobre que, na verdade, o plano de Deus não estava restrito à nação judaica, não estava restrito somente ao judeu, mas que o plano de Deus envolvia a igreja. Você vê que o diabo, ele muda o canhão dele, do povo de Israel, para quem? Para a igreja. Veja, a igreja poderosa que teve, queridos, foi a igreja primitiva. Uma igreja que crescia dia após dia, ia se juntando gente, a coisa explodiu. E o que o diabo tenta fazer? Qual a artimanha do diabo nessa hora? Perseguição. Vou acabar com essa igreja. E ele vai e começa a perseguir a igreja. Quando a igreja começa a ser perseguida, queridos, em Jerusalém só permaneceram os discípulos. Todos os demais saíram de Jerusalém. O diabo achou que tinha vencido? Não. Cumpriu o plano de Deus. Mais uma vez ele caiu na sataneira. Porque lá em Atos 1:8, Deus fala: derramarei sobre vós o meu espírito e recebereis poder para anunciar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja primitiva estava presa lá em Jerusalém, queridos. Estava muito gostoso. É a cela gostosa, não precisa multiplicar não, está muito gostoso, deixa aqui, deixa quieto. A comunhão está boa. Mas o propósito de Deus é maior, é os confins da terra. Então aquilo que parece ruim, às vezes, que você acha que é ruim, pode ter certeza, Deus está no controle. Deus tem os seus planos. Deus está no controle de todas as coisas. Não há inimigo, queridos, sabe? Para se opor aos planos e propósitos de Deus. Agora, nós precisamos do quê? Confiar que Deus está no controle. Deus está no controle. Romanos capítulo 8, verso 28, um versículo tão conhecido. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, mas tem coisa que parece tão ruim, tem coisas que acontecem na nossa vida que parece, não, Deus não está nisso. Eu gosto de um autor brasileiro, hoje eu nem vou citar o nome, porque hoje a coisa não está boa, mas um bom tempo que ele estava bem crente, um dos maiores pregadores que o Brasil já teve. Por isso que eu falo, o homem tem que vigiar, queridos. Esse homem, eu conheci ele na década de 80, eu ouvi pregando, era algo assim, nossa, algo da parte de Deus, algo tremendo. E a cabeça do homem virou um troço que não dá nem para dar referência. Mas ele falava o seguinte, naquela época, que ele estava bem inspirado pelo Espírito Santo, que mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, aquilo que às vezes até cheira mal, para Deus é como um estrume, e nós somos árvore plantada, onde Deus pega essas coisas ruins e coloca no pé da árvore,
e essa árvore é fortificada. Sabe, falei, de fato, que coisas ruins acontecem, mas Deus está no controle. É encantadora a história de José, queridos. José do Egito. José tem um sonho. Um sonho, aquele sonho de José era uma profecia para a vida dele. E naquele sonho, a palavra profética que tinha para José fala: eu vou te levantar, eu vou te colocar em posição de autoridade, eu vou te colocar em posição em que você governará. Opa, essa foi a palavra que José recebeu. Mas assim que ele recebe a palavra, o que acontece? José, o filho predileto, o filho que o pai amava, o filho que tinha todos os benefícios do pai, o filho que a sua capa era da Nike, eu não sei, da outra marca qualquer, porque era diferente a dele. Tinha de tudo. Mas os irmãos, por ciúmes, o vendem como escravo. Opa, Deus falou que ia colocar em posição de governo, de autoridade e não sei mais. E a primeira coisa que acontece com o rapaz é vendido como escravo. É jogado numa cisterna para morrer. Achou que ali seria o fim dele. Mas aí se levanta, um dos irmãos se levanta e fala: não vamos matar não. Vende como escravo. Aquele menino que tinha tudo, você imagina, queridos, aquele menino que tinha tudo dentro da sua casa, agora ele está lá no Egito, numa praça pública, sendo vendido como escravo. Mas cadê a promessa de Deus? Cadê o propósito de Deus para a vida desse rapaz? Deus não falou, mas a situação é totalmente contrária, e ele é vendido, mas aí ele tem o favor de Deus. Ele vai para a casa de Potifar, e lá ele se torna não apenas um escravo comum, mas ele se torna um mordomo, onde ele tem todas as regalias, onde ele tem a chave da despensa, onde ele come o que ele quer, ele bebe o que ele quer, ele está bem. Opa! Aí vem outra lapada. Sabemos, a mulher vai lá tentar, e ele é testado. Um outro detalhe, queridos. Deus tem promessas para a nossa vida, mas no nosso caminhar, nós somos testados por Deus. José foi testado, quando aquela mulher tenta deitar com ele, e ele dá a resposta certa. E mesmo aí, ao dar a resposta certa, você acha que a coisa, agora eu fiz a coisa certa, agora a coisa vai, agora vai. Não, vai o quê? Vai para a cadeia. Oh, parece tão incoerente. Não tem lógica. Por isso que o Evangelho é loucura. As coisas espirituais, para o homem natural, é loucura. E na cadeia, queridos, ele chega lá, preso. Um estrangeiro, um judeu, numa terra estranha, num Egito, é preso. O que você acha que tipo de tratamento essa pessoa vai ter? Mas logo em seguida, a gente vê que ele tinha a favor de Deus, e ele tem a chave da cadeia. Sabe, ele fala com lá o copeiro e o padeiro, espera que no dia seguinte a coisa vai acontecer, os caras vão embora, voltam, são libertos mesmo, um morre, outro vai servir o rei, e esqueceram dele. Até que um dia é lembrado. E a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Daniel, Gênesis capítulo 45, versos 5 a 8. José, queridos, foi testado e aprovado. José, a gente sabe que é um tipo de Jesus, não é Jesus, é um tipo de Jesus. Mas é encantador como você vê o coração de José. Como os planos de Deus lhe foi revelado, eu creio que lhe foi revelado, para que ele não fosse uma pessoa raivosa, vingativa, cheia de mágoas, cheia de ressentimentos, não. Podemos ver aqui nessa passagem. Agora, pois, não vos interessa. Essa passagem aqui, queridos, é quando os irmãos de José chegam
estão diante dele, e os irmãos acham que agora, assim, quando descobriram que o governador do Egito era José, falam assim, agora nós estamos perdidos, agora ele vai se vingar, e com toda a razão. No natural, o que é que se espera? Vai se vingar mesmo, vai descontar, vai às forras agora. Vocês fizeram? Agora vocês vão ver, agora é a minha vez. Mas é o que, como José age, queridos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, ó que José declara, Deus me enviou. José conseguia enxergar que tudo que tinha acontecido na vida dele, Deus era soberano, Deus estava no controle, era Deus que estava enviando ele para o Egito. Ele fala que Deus me enviou, para a conservação da vida, Deus me enviou, adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. De novo, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim como fostes vós assim não fosse vós que me enviaste para cá, mas ele fala, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Oh, queridos, entende o seguinte, estou terminando, mas veja só, Gênesis, aí já está em Gênesis mesmo, 50, 20, veja só, entenda, o que José fala a respeito dos seus irmãos, queridos, vós, não, na verdade, intentaste um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Entende o seguinte, José sabia o que os irmãos dele fez era mal, foram cruéis, foram perversos, foram invejosos ao ponto de querer a morte dele. Não é que ele sabe que não era, tem pessoas que é meio voada, as coisas estão acontecendo, ele não percebe. José percebeu tudo o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus, sabe, pegou o mal que e transformou tudo aquilo em bênção, transforma tudo em bênção. Quando outro livro, sabe, que eu acho assim, naturalmente tão polêmico, queridos, é o livro de Jó. Jó passa por umas situações que não dá, da nossa mente não alcança, né? Não temos esse nível para entender essas coisas, mas depois daquela experiência de Jó, sabe, onde ele perde seus bens, onde ele perde seus filhos, onde ele perde a saúde, onde ele perde todas as coisas, sabe, Jó fala, os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando a mulher tenta persuadir ele, fala assim, amaldiçoa seu Deus e morre logo, olha que é a sua vida aí, ele fala, você é louca. Acho que é aquilo que muitos homens falariam para a sua mulher, né? Você está doida? Louca? Não sabe o que você está falando, sabe? Nada, queridos, pode frustrar os planos de Deus na sua vida, porque Deus é soberano. O diabo, queridos, ele veio para matar, roubar e destruir. O que o diabo quer roubar de você? Sabe? O diabo quer te roubar, queridos, porque existe um lugar secreto de você e Deus. Existe um lugar de comunhão sua com Deus. Existe um lugar seguro. Existe um lugar que é os braços do Pai.
E na verdade, o diabo quer te tirar, quer te roubar desse lugar. Na verdade, o diabo quer te tirar dos braços do Pai, desse lugar seguro. Porque quando você sai dos braços do Pai, queridos, Ele vem para te ferir. E a hora que você se sente abandonado, perdido, parece que Deus não se importa com você, que Deus não está nem aí com os seus problemas. Mas a Bíblia fala que Deus é fiel, queridos. Mesmo quando nós falhamos, mesmo diante de toda a nossa infidelidade, Deus permanece fiel. A palavra de Deus nos garante que Ele jamais nos abandonará. Sabe, e Deus usa essas circunstâncias muitas vezes ruins, sabe, mas Ele usa ao nosso favor, porque a fé se apoia no caráter de Deus, e Deus está acima de qualquer suspeita, porque Deus é bom, queridos, amém? Para finalizar, Jeremias 29:11, isso é fé, queridos. Nós temos que ter essa fé, para reconhecer a bondade de Deus, que mesmo em situações contrárias, mesmo quando nós erramos e falhamos, mesmo quando nós somos tão, sabe, incapazes, Jeremias fala: ei, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus a nosso respeito, queridos, são pensamentos bons, são pensamentos bons. O pessoal do louvor pode vir, saiba disso, queridos, os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Irmãos, tem um poema, na década, faz muito tempo isso, alguns aqui ainda não tinham nascido, mais ou menos, acho que é da década de 80 alguma coisa, ou os que tinham nascido eram muito novinhos ainda, mas esse poema ficou muito conhecido no Brasil, só que o brasileiro até muda. Esse poema, se não me falha a memória, fala assim, eu tive um sonho, alguma coisa era o tema, mas o brasileiro mudou o nome do poema, pois As Pegadas na Areia. É uma missionária canadense, Margarete alguma coisa, ela escreveu esse poema, e de fato, queridos, é um poema que nos envolve muito, e fala muito a respeito dessa soberania de Deus. Então, nesse poema, ela narra a sua vida como um caminhar na areia da praia. E enquanto a vida dela está passando, ela está caminhando nesta areia, e ela olha para trás, e ela não enxerga apenas 2 pisadas, mas ela enxerga 4 pisadas. E ela sabe no seu coração, ela tem uma convicção no seu coração que Deus está com ela, que as outras 2 pisadas é Deus acompanhando cada passo da vida dela, e aquilo te traz conforto, e ali te traz um consolo, e aquelas pisadas te traz para ela uma segurança. Mas quando ela começa a ver a sua história, ela vê que em momentos difíceis da sua vida, onde ela olhou para trás, e não tinha mais 4 pisadas, tinham apenas 2 pisadas, e ela vai para Deus, e começa a questionar a Deus, e fala: Deus, quando eu mais precisei de Ti, nos momentos de aflições, no momento de angústias, Tu não estavas lá, só estavam as minhas pisadas. Senhor, onde você estava? Onde o Senhor estava quando eu passei por essa tribulação, quando eu passei por essa enfermidade, quando eu passei por esse desemprego? Aí o Senhor responde a ela, fala assim: as pisadas que sumiram não foram as suas. As pisadas que sumiram não foram as minhas, mas sim as suas, porque nesses momentos de tribulação, eu te carreguei no colo. Nós temos um Deus que é Pai,
quando você acha que Ele te abandonou, quando você acha que você não tem mais forças para caminhar, mas a sua vida continua, porque Ele está te carregando no colo. Não tem motivos para parar. A jornada às vezes é pesada, lutas vêm, queridos, mas o Senhor é fiel para cumprir com cada uma das suas promessas. Ele é soberano, Ele é soberano, e nada nos separará do amor de Cristo, queridos, nem largura, nem profundidade, nem altura, nem principado, nem potestades, nos separará do plano, do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Entenda, você é importante para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Ah, pastor, mas o propósito que Deus tem é muito pequeno, é insignificante. Nada do que Deus faz é insignificante, nada. Deus não é Deus de coisas insignificantes. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus de coisas boas, agradáveis, perfeitas, porque esta é a vontade dEle, e essa é a vontade dEle para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Creia, apenas creia e se posicione. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração
Sabe, igreja, nós precisamos nos arrepender, sabe, da nossa incredulidade. Quantas vezes, em situações, nós achamos que fomos abandonados por Deus, não cremos na sua soberania, não cremos na sua provisão, sabe, e ficamos tristes, angustiados, aborrecidos, desanimados, porque na verdade, não é fé que está no nosso coração, mas é a incredulidade, achando que Deus nos abandonou. E Ele é Emanuel, é um Deus presente, um Deus conosco, em todos os momentos, sabe, precisamos louvar mais a soberania de Deus, louvar, sabe, de todo o coração, reconhecer que Ele é soberano, que Ele está no controle. Pode o diabo se levantar, pode as trevas do inferno todo se levantar contra você, pode os homens se levantarem contra você, mas o Senhor é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nada está em oculto dos seus olhos. Devemos louvar essa soberania, queridos, agradecer a Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, é um Deus que age no invisível, mas Ele está agindo, creia nisso. Você pode não estar vendo, mas Ele está agindo a seu favor, nunca contrário a você, Ele está agindo a seu favor, amém? Dê um aplauso ao Senhor.